da assessoria contábil, né, que atende a Prefeitura de Paudalho. E vamos, nessa manhã, discutir sobre a elaboração do orçamento para 2022. A audiência pública ela é uma exigência do artigo 48 da Lei Complementar 101, que é a Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, que exige que haja esse contato com a população, né, a respeito do orçamento participativo. Mas também não só para cumprir o determinado em lei, né, mas como também para a gestão da transparência à população do que se deseja ser feito para o exercício de 2022. O decreto da audiência foi publicado nos murais, né, e na página da web, conforme exige a lei. Sobre o amparo legal. Na Constituição da República, no artigo 165, ele fala que o município ele deve aderir a 3 peças orçamentárias, né? O plano plurianual, que é definido para 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, que inclusive já foi sancionada, né, até 31 de agosto, como pede a Constituição de Pernambuco, que dá os direcionamentos de como vai ser elaborado o orçamento, certo? E em seguida o orçamento anual. E dentro do orçamento anual ele deve ser composto pelo orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento de seguridade social. O orçamento de seguridade social ele seria o orçamento voltado à assistência social e à saúde. De investimento, caso houvesse previdência própria, né, mas como não é o caso do Paudalho. E o orçamento fiscal seria para as demais áreas, como a educação, a agricultura, o meio ambiente. Prazo de encaminhamento dos instrumentos. De acordo com o artigo 124 da Constituição de Pernambuco, o PPA e a LOA eles devem ser encaminhados à Câmara para apreciação até o dia 5 de outubro e a LDO até dia 1 de agosto, sendo que a LDO deve voltar para a sanção até 31 de agosto, o PPA e a LOA tem que voltar até 5 de dezembro para a sanção. Então aí tem 2 meses para que a Câmara avalie, faça seus questionamentos e mande de volta para a sanção até 5 de dezembro. Orçamento público. É caracterizado por ser um instrumento de planejamento governamental. As ferramentas utilizadas, conforme a Constituição Federal, são exatamente essas que a gente falou agora, que é o PPA, LDO e LOA. Aqui nós temos o ciclo, né, de como funciona. Primeiro é elaborado o PPA, porque ele funciona para 4 anos. Então o PPA que a gente vai estar elaborando agora, ele vai servir de 2022 até 2025. E a LDO em seguida, que é a LDO anual, que vai dar as diretrizes para a elaboração do orçamento anual em seguida. Aqui, só para detalhar mais, né, o PPA, ele tem a ação de planejar, então, ou seja, ele vai planejar esses 4 anos, certo? Planejar o quê? As políticas públicas e os programas de governo. Todos são voltados ao programa de governo, certo? Então, a LDO ela tem a ação de orientar e ajustar, e a LOA a ação de executar. De acordo com Flávio Cruz, o orçamento público é um meio de prever as intenções da programação econômica e financeira que o Poder Executivo deseja adotar no exercício financeiro seguinte. Para o orçamento ser legítimo, ele deverá ser submetido à concordância do Poder Legislativo, que representa o interesse da população, que é justamente isso, o envio da peça orçamentária à Câmara para ser avaliado e, a partir disso, ser executado. Em resumo, o orçamento público é a previsão das receitas e das despesas, garantindo o equilíbrio entre elas. Que, ou seja, se eu prevejo uma receita X, eu também vou ter que ter uma despesa X. Eles têm que sempre estar em equilíbrio. Eu não posso prever uma despesa maior do que aquilo que eu espero receber, certo? Tem que haver esse equilíbrio.
As peças orçamentárias estritamente técnicas podem e devem ser um espaço de discussão política com a sociedade. A sociedade deve ocupar seu espaço legalmente oferecido. O papel da sociedade civil organizada baliza as políticas públicas efetivas, que é justamente isso, a questão do orçamento participativo, né? Que há o feedback da população, porque a gestão pública ela trabalha visando os interesses da população. Então, ninguém melhor para dizer onde se está tendo uma carência do que a própria população. Sobre responsabilidade fiscal e planejamento. Planejamento é uma ferramenta indispensável ao administrador público responsável. E a lei de responsabilidade fiscal ela dá amparos a respeito disso. Ela integra os instrumentos de planejamento, compromete a execução do orçamento e planejamento e integra a execução orçamentária e financeira. Aqui só para detalhar aquela questão do PPA de 4 anos, né, que o PPA vai ser de 2022 a 2025, sendo que em cada ano desses eu vou ter uma LDO e uma LOA. A definição do PPA seria os programas compostos por ações, e essas ações têm metas por 4 anos. A LDO define as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, apresenta metas para cada ano. A LOA, elaborada conforme diretrizes da LDO, reserva recursos para as metas do ano. Esse é o ciclo da gestão plurianual, certo? Que é exatamente o que acontece durante todos os 4 anos. Que primeiro vem a partir da elaboração, né? Se prevê, de acordo com as políticas públicas de interesse, as ações que vão ser executadas durante esse período. Em seguida vem a implantação dessas ações, né? E durante a implantação dessas ações há o monitoramento. Para quê? Para ver se aquilo que foi previsto realmente funciona ou se há necessidade de fazer algum reajuste. E em seguida vem a avaliação e a revisão. E novamente continua todo esse ciclo de elaboração e implantação até que fim-se os 4 anos e seja feito um novo PPA. O PPA é um instrumento de gestão da ação do governo e de controle sobre a execução do programa de governo. Tem como base estratégica a avaliação da situação atual e perspectivas para a ação municipal, com o objetivo de subsidiar a definição da orientação estratégica do governo. É composto por programas, né, que são instrumentos de organização da ação governamental para enfrentar o problema, tem objetivos voltados para atender a demanda do público-alvo, tendo indicadores para avaliar os seus objetivos, se seus objetivos foram alcançados. Em municípios, os programas podem ser definidos em finalísticos e de apoio administrativo. Os finalísticos resultam em bens ou serviços ofertados diretamente à população e os de apoio administrativo, ações administrativas que colaboram para o desenvolvimento dos programas finalísticos, mas que não são passíveis de apropriação a estes. Como seria, por exemplo, o finalístico seria uma manutenção de uma UBS, né, mandar medicamentos ou material como gases, seringas e tudo mais, porque vai ser ofertado diretamente à população. E de apoio administrativo são as manutenções dos fundos, né, o fundo de educação, o fundo de saúde, que há necessidade dessa manutenção para que aconteça o finalístico, né. O que não integra o PPA são as operações especiais, serviços da dívida, que são restos a pagar e parcelamentos, ressarcimentos e indenizações, que são precatórios que venham a acontecer, e a reserva de contingência. Agora aqui entrando na parte dos números, né? O orçamento previsto para a execução de 2022 para o município do Paudalho foi de 660 milhões. Né? Então, estima-se que a gente tem a expectativa, né, de que haja a arrecadação dessa receita,
né, com essas deduções de 9%. Essa dedução de 9% é para a formação do Fundeb, né, que é para a manutenção das escolas e dos professores, tendo uma receita líquida de 145.600. Isso é uma projeção. Aqui a gente pode visualizar a evolução desse valor. Em 2020, o orçamento era de 125 milhões e em 2021 ele foi para 147 milhões. Teve um acréscimo de 17,60%. E para 2022 teve um acréscimo de 8,84% comparado a 2021. Passou a ser 160 milhões. Aqui a gente vai destrinchar mais da metodologia de cálculo, né, para a receita. Então aqui, com base na receita tributária, se você ver, tem o valor estimado de 2020, o que foi efetivamente arrecadado, estimado para 2021 e 2022, e o percentual de crescimento entre 2021 e 2022. Então, com base no cálculo, a receita tributária houve um aumento de 1,2%, as receitas de contribuição 17%, a receita patrimonial houve uma redução de 20,5%, as receitas de serviço tiveram um aumento de 47,3%, o FPM espera-se um aumento de 0,9%, o ICMS um aumento de 7,1%, o IPVA 11,7%, ITR 7,7%, um crescimento no Fundeb de 24%, outras transferências 6,2% e demais receitas 19,7%. Né, que tendo um total que fecha com aqueles 8,84% de crescimento que nós vimos no slide anterior. Agora, com relação à aplicação das despesas. Aqui nós temos um demonstrativo por área, né, por função, como a gente chama. Então, aquilo que eu tenho fixado para deixa eu ver o que tem maior substancialidade. A saúde. A saúde, ela espera-se um aumento de investimento na saúde em 2022 de 25,38%. E na educação, com volta às aulas, né? Você deu um apoio para a saúde, isso é interessante para mim, você voltar lá na legislativa, mais lá de cima. Tudo bem. Então, para o legislativo, né, a despesa espera-se um aumento de 2,81%, certo? Fechando em 4.500.000. Judiciário nós não temos execução. Administrativo 9.200.000, que representa um aumento de 5,75%. Segurança pública fechou em 2 milhões. Assistência social, um aumento de 3,81%. Na Previdência Social, um aumento de 0,25%, porque no município não tem Previdência própria, então contribui apenas para o regime geral. Então, a saúde, 25,38% aumento. A educação, aumento de 40,63%. A cultura, um aumento de 1,83%. O urbanismo, aumento de 14,38%. Saneamento, fechou em 105.000. Gestão ambiental, 250.000. Agricultura, 860.000. Comércio e serviço, 25.000. Transporte, 705.000. Desporto e lazer, 680.000. Encargos especiais, 3.200.000, aumento de 2%. E a reserva de contingência, 450.000. Fechando aí os 100% da previsão de orçamento, que seria 160 milhões. Aqui a gente vai detalhar os 160 milhões que a gente viu agora, mas por categoria, né? Que no caso aqui seria a despesa do pessoal, fecharia em 66 milhões, serviços da dívida 15 milhões, outras despesas 55 milhões.
Investimentos como obras e aquisição de material permanente ficaria em 34.600.000, inversões financeiras 660.000, amortização da dívida 3.300.000 e a reserva de contingência 420.000, finalizando os 160 milhões. Aqui agora a gente vai entrar nos indicadores do que se espera de percentuais para a educação, Fundeb, saúde e despesa de pessoal para o exercício de 2022 com base na previsão do orçamento. Certo? Então a receita base estimada é de 68.997.000, a base de cálculo. Né? Então a obrigatoriedade, segundo a legislação, seria de no mínimo 25%. Então, fecharia em 17.249.385,21. Mas com base no orçamento que nós estimamos, há uma aplicação de 26,34%. Então, 1,34% acima do que pede a lei, né? Fechando em 18.173.952,25 para a educação. Para o Fundeb, temos como receita base 36.550.000 e a meta, no caso, é no mínimo 70% deve se aplicar com a remuneração dos professores, seria 25.585.000, mas com a meta do programa com base no orçamento, temos uma aplicação de 70,49%. que fecharia em 25.764.433,67 para o Fundeb. Para a saúde, a receita base de 68.997.000, os 15 mínimos de 15% que é exigido pela legislação fecharia em 10.349.631, mas com base no programa de aplicação, ficaria o percentual de 20,44%, 5,44% acima, né, do esperado, justamente por conta ainda desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Né, então, fecharia uma aplicação de R$ 14.103.097,34. A meta para a despesa com o pessoal. Então, estimada uma receita corrente líquida de 139.760.000, o limite legal, que é de 54% para o executivo, fecharia em 75.470.474,34. O limite prudencial, né, que a lei sugere que seja cumprido, você tem um limite de 54%, mas para você ficar num espaço confortável, ele sugere 51,30%, que fecharia em 71.696.950,62. Mas a despesa de pessoal prevista com base no orçamento fecharia o percentual em 46,95%, que seria 60.665.617.384,63. Por fim, nós temos a base, mais ou menos, do quanto se esperar de transferências para o legislativo, né, do 10º. Então, como base as receitas tributárias mais as transferências constitucionais, teria uma base de cálculo de 59.411.000 e os 7% disso, que é o esperado de do 10º, fecharia em 4.158.795,88. Isso dividido ao longo do ano. É basicamente isso. Então, se surgir alguma dúvida ou se vocês tiverem alguma sugestão do que se espera ser incluído no orçamento, a gente vai estar à disposição para ouvir vocês. Mas com relação à apresentação da audiência, seria isso. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente fica à disposição para qualquer questionamento. Pessoal, vai estar disponível essa audiência no site, né? Sim, vai ser bom.
Em qual site? No site da prefeitura. Sim, a apresentação que foi exposta agora vai estar disponível no site da prefeitura para a população consultar.